E aí, rapaziada, vamos dar início à nossa segunda aula de arquitetura de computadores, seus componentes e suas funcionalidades. Bom, gente, hoje a aula vamos falar sobre uma breve introdução sobre os componentes, o que são eles, quais são as funções deles e qual o papel de cada um na máquina. Bom, na revisão da aula passada aconteceu a minha apresentação. Meu nome é Evan Berto. Eu faço bacharelado em Ciência da Computação no Instituto Federal de Aracati. A gente falou também por que fazer esse curso e quais benefícios vai ser ofertados por esse curso. Para quem não assistiu a primeira aula, basta estar voltando e procurar aula 1, introdução. Bom, componentes, o que é e o que são? Bom, gente, um computador ele é composto por vários componentes essenciais que desempenham as funções específicas para o funcionamento adequado do sistema. Como eu posso explicar que todo mundo vai entender de forma mais fácil? É, Vou dar um exemplo aqui de um carro. Um carro existe várias peças para que possa que o carro para que possa que aquele carro consiga se deslocar. Existe o motor, existe a correia dentária, existe o filtro de óleo. Cada uma dessas peças tem um papel muito importante porque elas estando em bom estado, o carro vai funcionar perfeitamente. É como se fosse a nossa máquina. Existem vários componentes e que esses componentes vão fazer um papel muito importante trabalhando junto. E a nossa máquina vai fazer um funcionamento perfeito dela. Quais são esses componentes? São 8 componentes que existem no computador. Alguns podem funcionar sem uma placa de vídeo, sem um cooler, mas esses outros componentes são essenciais para que sua máquina não aconteça aquecimento, travamentos, lags, bug ou até mesmo desligamento instantâneo. Bom, o primeiro tópico é o processador ou CPU, como a gente chama. Em grosso modo, ele é o cérebro do computador, que é responsável em executar as instruções e realizar cálculos necessários para o bom funcionamento da máquina. Basicamente, é o componente mais importante que se desempenha do sistema. O segundo é a memória RAM. A memória RAM, ou memória de acesso aleatório, é onde os dados dos programas vai ser executado e armazenado temporariamente para o acesso rápido pelo processador ou CPU, como a gente chama. Quanto maior capacidade de memória, mais programas e dados podem ser processados simultaneamente. A memória RAM, essa capacidade da memória é medida em gigabytes, que existe 8, 4, 16 gigas de memória RAM. O terceiro tópico é o disco rígido, ou unidade de estado sólido, que tem o HD e o SSD. Ele é um dispositivo de armazenamento permanente que guarda os dados do sistema operacional, aplicativo, arquivos, entre outros. O HD utiliza disco magnético para armazenar dados, enquanto o SSD utiliza memória flash, proporcionando uma velocidade e acesso mais rápido àquele dado ou àquele arquivo. O quarto tópico é a placa-mãe, que vai ser a parte que junta todos os componentes. Ela é a parte principal,
onde todos os componentes são conectados. Na placa-mãe também vai conter o chipset, slot de memória, slot de rede, conectores USB, som e entre outros. O quinto tópico é a placa de vídeo. Ela é responsável pelo processamento e exibição de imagem no monitor. Existe também as placas de vídeo dedicada, que oferece melhor desempenho em jogos, aplicações gráficas intensivas e melhor FPS. Essa parte que eu falei sobre placa de vídeo dedicada é porque existe duas, GPUs e as APUs. As APUs são placas de vídeo integradas no processador, mas eu não vou me aprofundar muito nela por conta que vai ter uma aula específica. O sexto tópico é a fonte de alimentação. O que seria essa fonte de alimentação? É onde vai redistribuir energia para todos os componentes. O sétimo tópico é o cooler. É ele que vai ter a função de esfriar a temperatura da máquina. Como um computador esquenta muito, é essencial ter um cooler para que a máquina não perda desempenho. E também não vai haver travamento ou, como eu falei no início, a máquina reiniciar sozinha. Você está fazendo um trabalho, está estudando e do nada, por conta daquela máquina estar muito aquecida, ela reiniciar. Bom, o oitavo e último tópico é o gabinete. São onde todos os componentes vão ser armazenados em seus devidos lugares. Vai ter uma aula para cada um desses tópicos. Não vou me aprofundar muito, mas esses que eu citei são alguns componentes principais do computador. Existe também monitor, teclado, mouse, fone de ouvido, alto-falantes. Esses componentes são chamados de periféricos, mas a gente só vai se aprofundar na máquina. Bom, gente, a próxima aula a gente vai falar sobre CPU e a GPU, que seria o nosso processador e a nossa placa de vídeo. Então, gente, até a próxima aula.